Então, boa noite, pessoal. É com muita alegria, né, que hoje nós estamos no nosso último bate-papo SST de 2025, com a presença ilustre, né, do Fábio Arruda, que humildemente aceitou nosso convite para trazer aqui um tema muito importante e que pouco se fala no meio, né, no nosso meio da segurança do trabalho, que é a gestão de carreira em SST. Então, espero que vocês possam prestar atenção, participar também, porque, como o próprio nome, né, do nosso projeto fala, né, é um bate-papo, é uma oportunidade da gente absorver conhecimento, mas também trazer aqui algo que a gente possa estar conversando e enriquecer mais ainda essa conversa, essa construção do nosso conhecimento, tá certo? Fábio, com você, fica à vontade e desde já, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Que maravilha estar aqui, pessoal. É um tema que eu fico muito à vontade para falar, né? Um tema que eu gosto muito. Sou apaixonado por falar sobre carreira, sobre evolução de pessoas, né? Sobre como a gente precisa pensar e se ocupar desse assunto. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa, né? Que se preocupa com a conta para pagar, se preocupa com a empresa, de ser o melhor profissional. A gente se preocupa em pagar a escola dos filhos, a gente se preocupa em tudo. Mas a carreira da gente, a gente vai esperando ali, deixando as coisas acontecer, né? Então, é importante a gente ser intencional na gestão de carreira. Então, sejam todos bem-vindos. Bom demais estar aqui, Vanessa, com você. Muito obrigado pelo convite. Tem quase um ano que essa agenda tá marcada. A Vanessa falou, Fábio, eu estou pensando aqui no negócio, estou pensando, cara, aí coloca uma data aqui. Aí coloquei uma data, né, lá atrás. Então, bom demais estar aqui, Vanessa. Parabéns pelo protagonismo que você tem tido na carreira, né, não só na empresa que você atua, mas também agora na BHO, né, comigo aqui no Instituto Rui Barbosa, né, você tem feito acontecer aí na sua carreira. Parabéns, né, pelas escolhas intencionais de carreira que você tem feito. E nós vamos conversar muito sobre isso aqui nesse bate-papo. Então sejam todos bem-vindos, né? Não tenho nenhuma pretensão aqui de ser o dono da verdade, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a minha visão, o caminho que eu tenho percorrido, né? O caminho que eu também tenho estudado bastante sobre o tema, né? Tenho debatido bastante sobre o tema. Fiquem com a melhor intenção do que eu vou trazer aqui. Fiquem também muito à vontade para discordar, para trazer um ponto de vista diferente, né? O diálogo se constrói também no contraditório, né? Então fiquem muito à vontade, né? Para a gente debater aqui e ampliar essa conversa aqui. Bom, gente, para quem está me conhecendo agora, meu nome é Fábio Arruda. É, eu tenho uma carreira paralela, uma carreira acadêmica paralela, com a cadeira de gestão de SST já há alguns anos. Então, a minha, até aqui no próprio minha mini descrição, ela mostra um pouco disso, né? Eu concluí esse ano um pós-doutorado em psicologia organizacional, onde eu estive estudando os riscos psicossociais, até um tema que eu falei, Vanessa, vamos trazer aqui para a gente conversar em outro momento. Gestão de riscos psicossociais, né? Eu vi que ela já teve um papo sobre isso, então vamos deixar para conversar o ano que vem, que a galera deixa sempre para a última hora, né? Então vamos deixar para conversar sobre isso aí no ano que vem. Bom, e a minha Fábio, formação. Oi? só um minutinho. Você não tá aparecendo. O teu vídeo não tá aberto, tá? Tá. Mas você me olha aqui na tela? Não, só a tua apresentação que ainda não tá ela compartilhada total, né? 100%. Então, pega aí, só um pouquinho. Só um minutinho, minutinho. Muito bom, pessoal. Um segundinho de ajustes aqui. Pá, pá, pá. Agora. Pronto. Me confirma aí se a tela está em modo apresentação. Está em modo apresentação, ainda não tá aparecendo a tua agora. Não, Pronto. ela tá agora, fechou de novo. Tá aparecendo aqueles slides na lateral. Estranho, hein? E agora? Nada? Não. Ah, então o Zoom está com algum problema, porque eu estou com ela em modo apresentação. Só um segundinho. Senão a gente segue. Pera aí. Última tentativa.
Pronto, me confirma agora. Bem, turma, agora, Fábio. Perfeito. Agora tá em Muito modo bem, apresentação. muito bem. Então Agora vamos lá, galera. tá ok. Nós estamos conversando aqui então sobre gestão de carreira. Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando agora, sexta-feira, né, discutindo sobre carreira. Quem está aqui quer realmente evoluir na carreira, viu? Então eu estava comentando aqui, gente, que eu tenho uma vida profissional atrelada ao educacional, né? Então, junto com a educação, junto com a área de docência, fiz e sempre fiz a minha carreira em SST. O que que nós vamos conversar aqui hoje nesse bate-papo, pessoal? O mais importante do que a gente conversar aqui, do que a gente vai discutir aqui, é o que você vai entender no final, o que você vai levar para a sua vida no final. Eu vou buscar trazer aqui uma perspectiva moderna sobre gestão de carreira, sobretudo como se aplica isso à SST, né? Mas eu queria esses dois pontos de interrogação aqui, o que que eles representam, né? O que você está levando, o que você vai levar na mochila desse nosso bate-papo aqui? Então, esses dois pontos de interrogação, depois no final, Vanessa, vamos fazer uma pergunta aqui assim, ó. Por que valeu a pena assistir esse bate-papo, né? E aí eu espero, né, que vocês respondam esses dois pontos de interrogação aqui no nosso bate-papo, né? E, gente, nós estamos em um mundo em plena transformação. Em plena transformação. Só confirma, você está aqui no slide rosinha comigo aqui, né, Vanessa? Só para confirmar se está passando bonitinho. Nós Perfeito. estamos em um mundo em plena transformação, aonde as únicas três certezas que a gente tem no mundo são essas aqui, ó. Mudou muito quando a gente olha para trás, sobretudo da pandemia para cá. A pandemia mudou hábito de vida, mudou hábito de consumo, mudou hábitos profissionais, mudou praticamente todas as relações, né? E outra certeza que a gente tem é que nesse exato momento as coisas estão mudando muito agora. Aonde eu estou, aonde você está, na sua empresa, na minha empresa, na sociedade onde a gente está inserido, muita mudança está acontecendo agora. E a terceira certeza é que vai mudar ainda mais. Tudo vai mudar ainda mais. A mudança faz parte. Aí tu vai falar assim, Fábio, mas não tem novidade assim. Não tem novidade nenhuma aí. O mundo sempre mudou. De fato, o mundo sempre mudou. O que está fazendo a diferença, pessoal, é a velocidade com que essa mudança aconteceu. O mundo sempre mudou. Né? Hoje a gente chama isso de BANI, VUCA, tem vários nomes, mas independente do nome, nomenclatura que você queira seguir, é fácil reconhecer que a mudança, ela está trazendo a mudança e a velocidade com que essa mudança está acontecendo, muitas pessoas não estão conseguindo acompanhar. Muitas pessoas não estão conseguindo acompanhar. E vários problemas, inclusive de saúde e sociais, têm acontecido mediante essa mudança ágil, né? E as implicações na carreira têm sido diversas. Eu gosto de trabalhar muito com líderes, e eu gosto muito desse slide aqui, ó. O que nos trouxe até aqui, né, muitas vezes foi esse aqui, ó. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quantas vezes a gente já não usou, já não ouviu isso? Quantas vezes a gente já não ouviu isso nas nossas empresas, né, nos círculos que a gente participa? Quantas vezes? Mas a notícia é a seguinte, pessoal: isso já não funciona mais. Independente da área que você atua, isso não funciona mais. A grande realidade hoje é essa aqui, ó. Lidera quem consegue influenciar pessoas e só se engaja quem tem propósito. Independente se você é líder, aqui, imagine que tenha muitos líderes aqui nessa sala, e também tem pessoas que não são líderes, pode fazer uma análise no seu grupo de trabalho, por exemplo. Só se engaja quem tem propósito. Você pode ter hoje o melhor projeto do mundo, o melhor emprego do mundo, o melhor salário do mundo, e você vai ver ali pessoas desmotivadas, você vai ver ali pessoas desengajadas. Né? Então, só se engaja quem tem propósito. E nesse mundo, né, é, de exacerbação da rede social, né, do olhar aprofundado, né, nas conquistas e naquela vida aparente do outro, é muito fácil a gente perder foco da nossa carreira. Então, esse nosso bate-papo aqui hoje, e eu espero que você aproveite essa oportunidade para a gente estar aqui, é para a gente refletir e, sobretudo, no fim de ano, né, é o melhor momento para isso. Nós estamos, o que que significa o final do ano para nós seres humanos, né? Porque não muda nada do dia primeiro, aliás, do dia 31 para o dia primeiro, tudo é igual.
O sol nasce na mesma hora, se põe na mesma hora, mas nós, seres humanos, né, nós vivemos de ciclos. Então, observar esse ciclo e a esperança de que a gente pode fazer diferente, tudo diferente, num ciclo novo, nos motiva, nos traz energia. Então, falar sobre gestão de carreira agora, no ano que termina, aonde a gente já está conectado com aquilo que está vindo aí para o próximo ano, é um momento oportuno. Então, espero que você tire proveito do que a gente vai conversar aqui, mas mais do que tire proveito do que nós vamos conversar aqui, que você se desafie a colocar um aprendizado, pelo menos um, em prática, que é o que vai fazer a diferença de verdade, né? Então, olha a realidade do mundo que nós estamos hoje, né? A realidade do Brasil. Estou trazendo aqui a realidade do Brasil, onde nós estamos. É, Mandei esse convite aqui para de outras pessoas de outros países, né? Não sei se tem alguém aqui que não é do Brasil, se tem alguém aqui já participando da live de fora do Brasil, mas a realidade que eu estou trazendo aqui, ela é a realidade de mercado, né? Uma pesquisa muito recente, e olha só a nossa realidade aqui, eu trouxe recortes. 65% dos empregos que vão acontecer, que vão emergir no mercado, ainda não existem. E 2030 está bem aí, tá, pessoal? Veja só o quanto que o mundo está mudando, né? Deixa eu contar para vocês aqui, vou pegar uma coisa, um item só. Eu entrei nesse mundo fitness aqui de atividade física que eu estava fora há muito tempo. E, gente, vocês não imaginam quantas pessoas hoje estão vivendo, por exemplo, de fotógrafos esportivos, cobrindo eventos esportivos, de esportes. Aqui na Litorânea, por exemplo, tem centenas de pessoas todos os dias com essa nova profissão que surgiu de uma hora para outra. O sujeito precisa ter uma câmera ligada a uma plataforma, né? E ele está vivendo disso. Por exemplo, eu conheço um filho de um amigo meu, né, que está vivendo disso. O pai dele fez um investimento lá de 20 e poucos mil num excelente equipamento, um equipamento de captura de imagem, e ele trabalha, Vanessa, em média, 3 horas por dia, e está faturando cerca de 8 mil reais. Só cobrindo eventos esportivos, de esportes. Fotógrafo de esportes, né? Então é uma área extremamente nova, é uma profissão extremamente nova. Todo mundo quer uma foto bonita malhando nas academias, todo mundo quer uma foto bacana andando de bicicleta, de patins, correndo e tal. E esses caras estão aí, né? O mercado, né, surgiu uma profissão nova, né? Então tá aí e as pessoas estão faturando, né? Eu posso pegar o exemplo de Uber, né? Motorista de aplicativo, várias outras aí que surgiram nos últimos anos. São novas profissões que vão surgir, né? Então, espera-se que 65% das profissões ainda surjam até 2030, que está bem aí batendo na porta. Olha só, outro dado interessante, né? Habilidades socioemocionais serão tão ou mais importantes do que habilidades técnicas. Então, as soft skills ainda continuam em alta. E aí, vejam só, o Fórum Econômico Mundial, né, publicou no ano passado quais são as 5 habilidades críticas para o sucesso para os próximos 10 anos. Veja, criatividade, né? Então, ou seja, a pessoa pensar, inovar, melhorar processo, né? Evoluir processo, né? A pessoa pensar diferente. Resolução de problemas complexos, né? É a segunda habilidade. O pensamento crítico, né? Isso é difícil, porque hoje em dia, com as telas e rede social, a gente não quer mais pensar, a gente não quer ter mais análise crítica, a gente fica hoje só com o título da matéria, a gente não quer ler nem a subtítulo mais, só o título da matéria, e a gente vive, nos atualizamos por títulos, né? Isso leva a equívocos, né? Imensos, né? E adaptabilidade. Essas seriam, nesse mundo em transformação que nós estamos conversando, essas são as principais habilidades para os próximos 10 anos. Vejam que a maior parte delas, aqui, chegando resolução de problemas, que muitas vezes você tem que usar método, você tem que usar estratégia, todas as outras são baseadas aí em soft skills. Então é muito importante a gente pensar quanto que a gente está se atualizando sobre isso, né? Porque é isso que o mercado está valorizando, avaliando, né? Outro ponto importante: 60% das empresas globais dizem que há um gap significativo entre aquilo que o jovem está estudando e visando, olhando, e aquilo que é real necessidade do mercado.
Veja, enquanto o jovem está querendo ser youtuber, enquanto o jovem está querendo ser é, TikToker, né, trabalhando no TikTok, é isso que o jovem está querendo e buscando. As empresas estão buscando, por exemplo, pessoas com habilidade de resolução de problemas complexos. As pessoas que, enquanto o jovem está querendo trabalhar, né, com mídias sociais, por exemplo, você tem empresa buscando profissionais com pensamento crítico. E aí, como que forma pensamento crítico sem leitura, sem diálogo, né? Porque a maior parte das gerações hoje em dia não querem mais dialogar. 12% dos jovens de ensino médio, opa, faltou aqui um não, não querem, isso aqui é negativo, não querem cursar engenharia. Não querem, não tem, porque eles não querem, acham que não tem habilidade com matemática, e simples, na nossa época a gente também não tinha habilidade com matemática, se desafiava. Hoje em dia eu não tenho habilidade com matemática e fica por isso mesmo, eu busco outro curso. Então, 12, aliás, é isso mesmo, está correto aqui. É 12% dos jovens, né? Porque eu coloquei o positivo. Se só 12% dos jovens querem cursar engenharia, quer dizer que mais de 80% não quer cursar engenharia. E a gente sabe que a engenharia está ligada à inovação, está ligado ao desenvolvimento, está ligado à evolução, inclusive, de uma sociedade, de uma construção da sociedade. Não que outras funções e cargos não sejam importantes, mas a engenharia está totalmente ligada à capacidade de um país se inovar e, principalmente, aumentar e ampliar a produtividade. Certo? Então, se a gente tem 80% dos jovens que não querem cursar engenharia, significa que a gente está com pouca oportunidade de desenvolver e inovar. Em alguma medida, isso vai mexer com a competitividade do país. A gente não sabe ainda em que nível, mas isso vai mexer com a competitividade do país. Outro dado importante, olha, um outro recorte: 61% dos profissionais brasileiros não estão engajados. 61% dos trabalhadores brasileiros não estão engajados. Então, olha, mais da metade do trabalhador, o cara está lá fazendo aquilo ali, mas fazendo de qualquer jeito, se me demitir está tudo bem, né? Eu estou aqui mesmo passando uma chuva. 61% dos trabalhadores não estão comprometidos de verdade com aquilo que eles estão fazendo. E aí, como que eu vou desenvolver uma carreira? Como que eu vou evoluir se eu estou ali mais ou menos ali? Se eu estou aqui passando uma chuva, se eu estou aqui porque enquanto coisa melhor, né? E aí eu costumo sempre falar, gente, é muito mais fácil você trabalhando, né? Tendo um bom desempenho, buscar um segundo emprego, do que você parado buscar o seu primeiro bom emprego. Né? E se eu estou trabalhando, fazendo ali um serviço de médio para baixo, naquele momento, naquele cargo, naquela função que você está, dificilmente você vai ter oportunidade de ter uma posição mais desafiadora. Dificilmente você vai ter oportunidade de ter um cargo mais desafiador, né? E por último, um dado mais alarmante ainda, 1 a cada 3 brasileiros estão endividados. Então, esse é o nosso cenário. Nós estamos falando, eu, você, todos nós estamos vivendo nessas recortes aqui, ó. Eu fiz questão da gente começar a discutir o nosso bate-papo nestes recortes, porque nós vivemos, produzimos, trabalhamos, estudando nessa realidade aqui. Esse aqui é o plano de fundo. Isso aqui é a linha no chão, né? Que nós não podemos, é a realidade que nós não podemos mudar. De macroeconomia, de dado cultural, então sociopolítico. Isso aqui é a realidade onde nós estamos. Então, o primeiro ponto, né, para você reconhecer onde precisa evoluir é olhar aquilo que você não pode mudar. Isso que está aqui, muitas vezes, nós não podemos mudar. Nós podemos influenciar de algum nível, algum grau, mas a gente não consegue mudar. Então, é importante a gente ter a constatação da realidade que está nos rodeando, né? É aqui, neste ambiente, que nós vamos construir carreira. E aí, pessoal, novas demandas surgem, né? Segundo a OCDE, cada vez mais a gente tem que aprender a fazer. A gente aprende fazendo, buscando novas maneiras de fazer, né? De produzir melhor, de ser mais eficiente. Outro ponto, aprender a ser. Nós falamos ali de socioemocional, né? Nós estamos aí, nunca vimos tantos problemas aí de transtornos psicológicos e comportamentais. Nós estamos vivendo uma crise disso, né? A gente costuma dizer que tem uma crise dentro de uma crise, né? Hoje eu tenho um trabalho aqui na minha empresa sobre isso, muito interessante, muito bacana.
já dentro da avaliação dos riscos psicossociais, onde a gente tem um núcleo de saúde emocional com psicólogos do trabalho que fazem atendimento de caso crítico. É um negócio muito bacana, Nonato. Depois eu vou te apresentar um negócio muito bacana, que inclusive é um dos cases, Nonato, que nós ganhamos na revista Proteção desse ano. É um botão de pânico chamado SOS Emocional, fica na intranet. Qualquer empregado que não está bem, ele vai lá na intranet, aperta o botão de SOS Emocional e é direcionado para o nosso psicólogo do trabalho. O psicólogo do trabalho inicia um atendimento de triagem e é um negócio muito bacana. Top, meu amigo. Top, viu? Muito legal. Por quê, Nonato? Porque hoje nós estamos numa sociedade cada vez mais doente. Então nós temos que aprender a ser, a conviver. Isso é uma nova demanda, é uma nova realidade do mercado. A outra é o conviver, que também está nesse mesmo contexto de social, né? Nós falamos ali ainda há pouco de competências socioemocionais. O sócio é de convívio, um com o outro, né? Do social. Eu convivo com a Vanessa, eu me relaciono com o Nonato, com o Kleber, com o Everaldo. Como que eu lido com o outro, né? Isso está no conviver, né? E por último, o aprender a aprender. Né? Eu acho que vocês já ouviram falar a expressão aluno profissional, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito essa expressão aluno profissional, né? Aluno profissional. E eu me considero, Nonato, aí tem um aluno profissional, eu me considero profissional aluno. Né? O que é o profissional aluno? É o cara que trabalha e estuda o tempo todo, igual todos nós aqui, ó. Vanessa é uma profissional aluna. Vanessa está. Eu não sei como é que é a capacidade que a Vanessa tem. Entrou uma jovem aqui, não sei se a Janaína está aqui. Janaína está aqui ainda? Janaína estava, eu ouvi ela entrando aqui, não sei se ela está aqui ainda. Você está aqui, Vanessa? Ô, Janaína? Janaína Vale entrou aqui, não? Ela entrou, não sei se ela ainda. Eu vi ela entrando aqui, não sei se ela ainda está por aqui. Acho que ela não tá aqui não agora. Ela estava aqui conosco. Cara, Vanessa e Janaína Vale é uma das pessoas que mais eu tá na minha timeline aqui, estou fazendo curso disso, pá. Fazendo curso daquilo ali, pá. Cara, é, e hoje a realidade é essa, pessoal. A realidade hoje é a gente tem que aprender enquanto está vivo. A gente só deixa de aprender quando para de respirar. Enquanto a gente respira, a gente aprende. Né? E nesse mercado cada vez mais competitivo, essa é uma realidade imutável. Eu estou vendo aqui meu amigo Paulo Pimenta aqui. Tudo bem, meu querido amigo? Forte abraço, querido. Paulo é um dos grandes profissionais de SST, hoje trabalha com mentoria, de gestão de carreira, e é um trabalho muito bacana que ele também faz, né, de gestão de carreira, de profissionais. E o tempo todo a gente precisa estimular os profissionais a estudarem. Não adianta, pessoal, não adianta parar no tempo. Eu gosto de dar o meu exemplo, né, mas não que todo mundo precisa seguir o meu exemplo, mas eu gosto de falar meu exemplo. Eu tenho 42 anos, e talvez o ano que vem vai ser o primeiro ano da minha vida que eu não vou estar vinculado a nenhum curso. Então, esse ano eu terminei o pós-doutorado. Então, o ano que vem, talvez eu não vou estar engajado em nenhum curso. Mas desde então, eu terminei o curso técnico, terminei a graduação, depois 5 especializações, depois o mestrado, doutorado e terminei esse ano o pós-doutorado. Então, com 43 anos de vida, talvez vai ser meu primeiro ano que eu lembro, né? Porque quando eu entrei na escola eu era com 7, de 7 anos até esse ano, eu sempre estive em algum curso. E olha lá, que eu ainda estou querendo fazer o ano que vem uma imersão em IA, que eu estou sentindo que eu estou ficando para trás aí, estou querendo fazer uma imersão em IA, então talvez eu ainda, mas eu estou ainda avaliando, mas talvez seja o meu primeiro ano que eu não vou estar vinculado a nenhuma formação o ano que vem. Mas enfim, cuidado que a gente tem que ter, pessoal, é com essas armadilhas aqui, ó. Gosto muito dessa frase. Para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. E às vezes, quando a gente avalia a carreira da gente, a gente fala, então é muito fácil, é só seguir o caminho que o Fábio seguiu. É muito fácil, é só seguir o caminho que a Vanessa seguiu. Não, gente. Não, não é assim. Cada carreira de cada indivíduo tem a ver com as particularidades, com as suas escolhas, com aquilo que você gosta de fazer. Não tem receita de bolo quando a gente diz gestão de carreira. Tem inputs, tem dedicação, tem elementos chaves, mas não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Você vai ter que construir o seu caminho. Você vai ter que construir o seu caminho, né? Bom, e aí o cuidado que a gente tem que ter é de não ser isso aqui, ó, é o que eu chamo de folha seca no leito do rio. O que é a folha seca no leito do rio? O vento sopra para cá, a pessoa vai para cá. Sopra para lá, a pessoa vai para lá. Quem é essa pessoa?
é a pessoa que não tem um plano de carreira bem definido. É a pessoa que ainda não sabe o que quer, que está atirando para todo lado, a pessoa, metralhadora na mão. É aquele filme, eu gosto muito daquele filme Planeta dos Macacos, né? Aí tem uma hora que um macaco pega uma metralhadora e fica assim, o macaco com a metralhadora, sem mira, sem segurar, sem firmeza. Tem gente que faz com a carreira aquele macaco com a metralhadora lá do filme Planeta dos Macacos, né? Porque ele não mira no foco, ele não tem constância, não tem método, não tem estratégia. E esse cuidado que nós temos que ter para a gente não virar um profissional folha seca no leito do rio. Né? Então, para que eu não vire um profissional folha seca no leito do rio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ser egoísta com a minha carreira. A sua carreira é sua. Nunca delegue a sua carreira para a empresa, para o seu chefe, para as oportunidades que aparecer de qualquer jeito, para a tua esposa, para ninguém. Gente, a sua carreira, a minha carreira é a única coisa que é uma das poucas coisas que a gente tem de verdade. Né? Isso, a sua carreira é sua, é fruto das suas escolhas. Então, a sua carreira é sua. Nunca delegue para ninguém a sua carreira. As suas iniciativas, escolhas de carreira, claro que a gente pode fazer um coaching, pode fazer um aconselhamento de carreira, né? Pode fazer uma imersão, né? Pode fazer uma mentoria. Né? Inclusive, o Paulo Pimenta está aqui, um dos grandes profissionais que orientam, mas no final das contas, a responsabilidade pelo sucesso e fracasso é seu. Então é algo muito sério, né? A gente pensar sobre isso. E aí, se a gente não tem cuidado, a gente fica igual isso aqui, ó, tentando contar os pontinhos pretos dentro desse quadrado. Aí o pontinho preto fica ali, aí eu vou para lá. Aí daqui a pouco, ih, não tá preto mais, eu vou para lá. Ih, não tá preto mais, eu vou para lá. E eu fico nessa corrida e no final das contas nunca tem nada. Nunca fez nada, nunca construiu nada. E aí existe uma ingratidão muito grande. Sabe qual é a ingratidão? O tempo, pessoal. O tempo passa. Olha, já são 20 horas e 6 minutos. Começamos aqui ainda há pouco. Olha a ingratidão, o tempo passa. E eu fico contando bolinha preta. Se eu não tenho método, se eu não tenho foco, eu fico contando bolinha preta nesse painel aqui, ó. Ou seja, enxugando gelo, patinando. Né? E tem muitos profissionais, quantos profissionais você conhece que está desse jeito aqui, ó, esperando, olhando, aguardando uma oportunidade. Espera aí, amanhã, depois, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vou. Ah, espera aí, eu acho que esperar um curso da empresa, esperar meu chefe me olhar. Ah, que injusto que a minha empresa à época ainda não me viu. Mas o que você está fazendo, né? Contrapartida, né? Então, nós estamos aqui para falar do protagonismo da carreira. A gestão de carreira, ela é sua. Né? Então, não adianta você delegar para a empresa, você criticar a empresa. Né? Inclusive, sair dessa empresa é uma escolha de carreira. E aí, pessoal, eu vou trazer a vocês, né, como eu falei no começo, fiquem com a melhor intenção do que eu quero trazer aqui, e eu vou trazer a minha percepção, né? Vou trazer a vocês o que eu acredito, três parâmetros que geraram para mim sucesso profissional. Então, esse aqui é a minha métrica. Não quer dizer que vai servir 100% para você, ou que é o único caminho, ou que é o único jeito. Mas eu vou dizer a vocês a minha perspectiva. E se fizer sentido para vocês, avaliem. Primeiro ponto é o seguinte, pessoal: educação. Você está conectado com o conhecimento nunca é demais. O conhecimento nunca é demais. Tem a história, né, que eu gosto muito, que é a dos dois sábios, né? Os dois sábios, se duas pessoas se cruzam pelo caminho, né? E um leva uma maçã e o outro leva outra maçã, e quando as pessoas se cruzam, eu pego a minha maçã, dou para outra pessoa e pego a maçã da outra pessoa, cada um vai embora com a mesma maçã que chegou. Porém, se cada um que vai pelo caminho, dois sábios se cruzam pelo caminho, conversam, interagem, trocam ideias, trocam conhecimento, cada um vai sair dali com mais do que chegou, sem necessariamente ter investido nada fisicamente. Né? Se tinha uma ideia, o outro tinha uma outra ideia, agora cada um sai com duas ideias. E olhe se não sai com três, porque são ideias complementares e criam uma nova ideia. Né? Então, a educação, o conhecimento,
Eu gosto muito, né, de falar de educação formal, do curso técnico, da graduação, da especialização, do mestrado, enfim, mas não é só a educação formal. Um bate-papo como esse aqui, ó, estruturado pela Vanessa, que a Vanessa está aí se propondo a compartilhar conhecimento, trazer pessoas, conectar pessoas, o quanto que isso aqui não agrega para as pessoas, o quanto que isso aqui não transforma. Então, isso aqui para uma live, hoje o conhecimento ele é gratuito, disponibilizado de altíssimo nível. Tem um colega meu que fala que se você quiser fazer um curso de medicina online, você faz hoje, sem sair de casa. Todo o conhecimento que tu vê numa faculdade, tu vê disponibilizado gratuito no Google, no YouTube, por aí vai. E é fato. Né? Então, todo o conhecimento está disponível. Nosso maior problema hoje é fazer curadoria, ou seja, é escolher. É tanta coisa que nos distraímos. É igual quando a gente fica no Netflix, sentado no sofá dia de sábado à tarde. Pô, vou assistir alguma coisa. Aí tu fica, passa, 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 passa. Aí daqui a pouco tu desiste da TV e vai pro Instagram. Aí passa, passa, aí fica chato. Aí tu volta pra TV. Quando tu vê, tu não assistiu o filme, tu não viu nada, tu nem lembra de nada, porque é tanta coisa que tu ficou ludibriado. É igual meu filho. Eu levo meu filho, tem uma sorveteria aqui em São Luís que eu levo ele, tem vários sabores, né? Uma sorveteria até antiga. E aí ele fica, cara, olha para um lado, olha para o outro, e eu quero, aí fica naquela, no final das contas ele pede chocolate, toda vez. Ele fica tanto na dúvida, é tanta diversidade de sabor, é tão grande, que ele volta pro tradicional, pro normal, que é o chocolate. Então pede chocolate. Mas primeiro ele olha tudo, ele olha, ele ameaça buscar um, ameaça, não, no final ele vai pro chocolate. Porque quando tem muita. Nosso cérebro tem dificuldade, né, de lidar com muita informação. Então, esse é um dos Fabio, maiores problemas que nós temos hoje. ô Fabio, Opa! Olha boa quem está por noite, aí, rapaz! boa noite, cara. Boa noite, meu querido Ivan, Eu, rapaz! eu, eu peço desculpa por te interromper de uma forma tão abrupta. Eu tô de pijama já, então por isso a câmera está fechada. Tô com uma barba de uma semana, então eu não vou aparecer. Eu tenho uma imagem a zelar, eu não vou aparecer do jeito que eu tô. Mas eu queria deixar um forte abraço para você. Que legal, meu Eu amigo. estou acompanhando faz uns 10 minutos já e eu concordo 1000% com todas as suas colocações. Nós somos donos do nosso destino, tá? Ninguém vai pegar a gente pela mão e levar para lugar nenhum, tá? E você fez uma colocação nesse sentido, colocou como na pirâmide de sucesso o primeiro ponto, a educação, eu concordo 1000%, é a educação que transforma uma sociedade, tá? E queria deixar um abraço para você. Que É, legal, meu amigo. não Que sei, bom te ver aqui virtualmente, rapaz. não vi se tem uma galera aqui que eu conheço. Tô vendo alguns nomes aqui conhecidos. Então, deixar um abraço aí para todo mundo. Eu, infelizmente, de novo, não vou abrir a câmera porque eu realmente estou de pijama, estou com uma barba de 8 dias. Mas queria deixar um abraço aí para todos vocês. Que honra, meu amigo. Desejar para os novos alunos aí que aproveitem e que realmente se entreguem a essa nova oportunidade, a esse novo curso. Os cursos que você organiza são cursos muito bons, tanto do ponto de vista de corpo docente quanto do ponto de vista de alunos. As discussões são ultra ricas e aproveitem esse espaço. Fábio, para não dizer que eu não estou mentindo, eu vou abrir rapidinho a câmera. Acho que Ai, ai. Olha, cara, manda um beijo aí. Manda um então, beijo para a Ângela aí, cara. E bom demais ter você aqui, meu amigo. Obrigado aí pela parceria de todos os projetos. Para quem não conhece o Ivan, depois podem acompanhar ele na rede social aí, principalmente no Instagram e no LinkedIn. Aliás, mais LinkedIn, né? Ivan Rigoletto é um dos profissionais do mercado aí que mais dominam o mercado e pela perspectiva de saúde e segurança do trabalho, faz um trabalho lindo com docência, está conosco aqui em todos os cursos do Instituto Rui Barbosa, tem um trabalho lindo aí também hoje com investigação de incidentes com o método ICANN, por uma consultoria internacional muito bacana, e o Ivan é um exemplo de tudo isso que eu vou falar aqui. É um profissional que veio da base, chegou ao executivo, diretor executivo de uma grande empresa, hoje faz as suas escolhas de carreira, viaja o mundo todo. Cada dia eu ligo para o Ivan, ele está num lugar, um dia ele está em Portugal, um dia ele está na África, um dia ele está no Canadá. Ivan é o cara da minha rede que mais viaja o mundo. Vocês terem uma ideia, é o nível que eu tenho aqui de amizade com o Ivan, né? Ivan, beijão, meu amigo. Manda um beijo aí para a Ângela também. Bom demais ter você aqui com a gente. mando sim, só aproveitar e fazer uma cobrança ao vivo. Viajo o mundo, mas ainda não fui em São Luís, tá? Não conheço.
Um abraço, um abraço aí, cara, Fábio, um super abraço. Fica com Deus. E continua com o processo aí e uma ótima sexta-feira aí para você e para todos que estão na live. Até mais. Maravilha, meu querido amigo. Bom demais. Obrigado. Bom, e o segundo pilar, gente, depois de ter falado em educação, então, é a prática. Porque a educação e o conhecimento sem a prática é vazio. Eu sempre falo, tinha um professor no doutorado, que infelizmente veio a óbito, o professor Juan, na Covid, e felizmente um mega profissional, um cara, pra você ter uma ideia, o cara era tão doido que ele tinha 3 doutorados, é a única pessoa do mundo que tinha 3, que eu conheço, né, da minha rede, tinha 3 doutorados. Ele tinha um doutorado em engenharia de produção, um em economia e um em administração. 3 doutorados. O cara era um crânio, né, estudou a vida toda, felizmente foi uma grande perda para a academia. E o professor Juan, apesar de ser um cara que se dedicava muito a conhecimento e a teoria, a barra de todos os slides dele, Paulo, embaixo estava escrito assim, ó, nada mais prático do que uma boa teoria. E eu nunca esqueci disso. Era a frase que ele tinha no rodapé de todos os slides. Nada mais. E ele olha que ele era um dos caras mais teóricos que eu conhecia. Nada mais prático do que uma boa teoria. Então, gente, a prática, a teoria só se garante na prática. Então não adianta, eu posso ter todo o conhecimento do mundo, mas se eu não for lá, não sujar a bota de lama, se eu não ver a perspectiva do trabalhador, né, eu não vou conseguir evoluir na minha carreira. Se eu não colocar em prática, se eu não sentir a temperatura e a pressão do ambiente, se eu não sentir como as coisas de fato acontecem, eu não vou evoluir na minha carreira, porque eu vou estar sempre no campo da idealização. Então, a educação, conhecimento sem a prática é vazio. E por último, pessoal, é a rede de relacionamento. O quanto que você tem uma rede de relacionamento, olha, aqui eu estou vendo aqui poucos profissionais, porque eu estou com a minha tela projetada, mas olha, quantos profissionais que estão aqui que já passou pela minha vida, pela seja educação, seja carreira, seja colega de trabalho, né? Quantos aqui, quantos e quantos, a vida evolui em rede. E a sua capacidade de fazer network muda a sua perspectiva profissional. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, gente, é que o network, ele se constrói quando você não precisa. O dia que eu ficar desempregado e ligar para o Paulo, Paulo, eu estou demitido, tal, me ajuda aqui a me recolocar e manda o currículo para ele, isso não é mais network. Isso é necessidade, é pedido. O network, ele se constrói hoje aqui, ó. Eu e o Paulo, agora eu não estou precisando de nada dele, ele nada de mim, mas nós estamos aqui interagindo. O network se constrói na ideia, na prática, na construção, no ajudar, no oferecer, no suportar. O network é convívio, é relacionamento, não é pedido. Eu recebo no meu LinkedIn, de verdade, gente, cerca de 2 ou 3 currículos todos os dias no mensagem no individual de pessoas que eu nunca falei, talvez eu até vi pela rede, conheço, mas não conheço, não sei a história, nunca interagiu comigo. Qual é a chance de eu parar o que eu estou fazendo para ir conhecer aquela pessoa pela primeira vez nesse momento? É muito difícil, é muito difícil. Né? É muito difícil, diferente da Vanessa, que a gente já convive junto, já trabalha juntos aí, sei lá, talvez 15, 20 anos, talvez, mais de 20 anos, talvez. Então eu já sei dos problemas da Vanessa, tudinho, os problemas bons e os problemas também, tudinho, tudinho. E ela, idem. E aí, cara, a gente vai juntos ajudando e vamos interagindo. Daqui a pouco eu conheço o Kleber, por exemplo, e vamos juntos. E um dia ele vai precisar, um dia eu vou precisar e vamos juntos. Então o network, pessoal, ele é construído. A vida da gente se constrói em rede e a carreira também. A carreira também. E aí tem muita gente que fala assim: ah, Fábio, mas como é que eu vou fazer network? Eu estou desempregado. Aí eu dou um exemplo para meus alunos, Vanessa, e vários já buscaram recolocação. Olha essa aí, Pimenta, para tu usar essa aí no teu exemplo, hein? Eu acho até que eu já te contei isso, Paulo. O que que eu faço com meus alunos, cara? O cara termina o curso de engenharia e fala assim: putz, Fábio, eu terminei a graduação em engenharia mecânica e terminei, estou fazendo a pós aqui com você em engenharia de segurança, mas eu nunca trabalhei com segurança do trabalho. Eu não tenho experiência com segurança. Como é que eu faço para começar o trabalho? Aí eu falo, tu tá desempregado? Tá. Eu falei, cara, então tu tá na frente de muita gente, porque tu tem muita coisa que todo mundo não tem. O que que é? Tempo. Tempo. Tu tem tempo. Tu tá parado? Tá. Tem nada para fazer? Porra nenhuma. Então tu tá melhor do que muita gente, porque tudo que a gente quer, que tá trabalhando nessa vida louca, é tempo. E tu tem de sobra, não tem? Então vamos lá. O que que você gostou aqui na especialização? Ah, Fábio, eu gostei muito de gestão de risco,
Pô, essa disciplina que eu costumo dar, a disciplina de gestão de risco. Pô, eu gostei muito, foi muito legal e tal. Então eu falei assim, cara, então tu vai fazer o seguinte, vai aí na sua cidade, busca uma empresa que não tenha engenheiro de segurança, que tenha técnico só, e tu vai chegar para a empresa, buscar o líder da empresa e vai oferecer, vai desenhar um projeto de gestão de risco e vai chegar lá nessa empresa e vai oferecer um projeto para ele de uma semana gratuitamente. Tu não está com tempo, tu não está parado, tu não está fazendo porra nenhuma, não. Vai lá e vai oferecer gratuitamente esse projeto. E aí, o que que acontece? O cara foi lá, desenha o projeto, vai lá, oferece para a primeira empresa, às vezes a primeira empresa fica desconfiada, não aceita, a segunda aceita. Aí ele vai lá, olha que oportunidade, interagir, agora ele vai interagir com técnicos, com o líder daquela empresa, vai colocar em prática, vai testar a habilidade dele, vai aprimorar conhecimento, vai ter uma foto para fazer bacana para o seu LinkedIn depois para falar, olha, prestei um trabalho que ele não vai precisar falar que foi de graça, o que não foi, na empresa tal, fortaleci. Muitos já fizeram esse exemplo que eu estou dando aqui, saiu de lá com conhecimento maior, com uma rede de contato, muitos foram contratados na própria empresa que fez isso. Ou outros foram indicados para outra empresa. Falaram, rapaz, eu também tenho um amigo, eu queria que você fizesse esse trabalho na empresa do meu amigo, no outro setor da empresa. E, cara, muitos, com esse exemplo que eu estou dando aqui, se engajaram no trabalho com essa porta que se abriu. Agora, se você ficar lá deitadão no sofá, falando assim, ô vida, ô céus, ninguém me olha e tal, com controle na mão, comendo pipoca, assistindo Netflix, cara pálida, ninguém vai te achar. Ninguém vai te achar. O protagonismo tem que começar com você. O primeiro passo tem que ser dado por você. A carreira é sua. Né? Então, é um exemplo de protagonismo. Ô, Paulo, vários e vários alunos já se recolocaram com essa minha sugestão. Eu conto isso para todos. Todos que falam que quer começar e está desempregado, eu dou esse exemplo. E quem tem coragem, disposição para fazer, se dá bem. No mínimo, na pior hipótese, ele saiu dali conhecendo pessoas, testando um pouco mais do conhecimento dele, né? E tendo ali já um acervo, mesmo que pequeno, de uma semana de um trabalho que ele fez. Que ele vai poder agora, numa próxima entrevista de emprego, falar que fez. Quando o cara perguntar para ele, o entrevistador, o que tu já fez de segurança? Ele vai poder falar, olha, eu fiz um projeto na empresa tal e teve tal resultado. Olha aí que bacana. Olha que bacana. Quanto custou para ele? Tempo. E é tudo que ele tinha de disponível. Né? Então, é um exemplo. O sucesso profissional na minha carreira se deu por esses três quesitos aqui. Né? E aí é importante você parar e pensar o quanto que você está gastando de energia e tempo, né, para educação, o quanto que você está gastando de energia e tempo para colocar aquilo que você aprendeu em prática e o quanto que você está gastando de energia e tempo para fazer relações profissionais de valor. Relações profissionais de valor. É isso que move o mundo, é isso que faz a diferença. Né? É isso que faz a diferença. Né? E aí, gente, carreira. Carreira é algo complexo agora, já foi muito mais fácil. Carreira era muito linear, né? Então, antes era muito linear. Agora é esse emaranhado aí de coisas. Ó. Carreira é um conjunto de experiência, de conhecimento, de sucesso, de coisa que deu merda, que a pessoa adquire ao longo de uma vida profissional. Isso é carreira. Carreira é a história que nos acompanha para todos os lugares. Aquilo que deu certo e aquilo que deu errado. Né? E carreira é isso. Né? Então, carreira é a história, a nossa trajetória, né? E a gente tem que ter orgulho dessa carreira, né? E nesse contexto, gente, entra sempre a dúvida. Bom, e aí? O que é melhor? Eu ser especialista em algo, né? Pegar um assunto e me aprofundar, que é o que a gente chama de formato I, que é o expert em uma coisa, ou eu ser o generalista, que a gente chama de é o profissional plano, né? Que ele pega superficialmente planos. Né? Ele é capaz de várias coisas, mas não é expert em nenhuma. Nesse contexto, gente, surge o profissional T. O mercado hoje ele exige que a pessoa não seja nem generalista e nem especialista, é o inverso. Você tem que ser generalista e especialista ao mesmo tempo. Você precisa ser um profissional de segurança que conheça tudo um pouquinho, mas você tem que pegar um assunto e ser foda, cara. Então, vamos pegar o exemplo da Vanessa. Ela conhece de tudo um pouquinho em segurança, mas em higiene ocupacional ela é foda. É isso que a gente tem que ser hoje. Cara, pega um assunto e aprofunda. Pega um assunto, cara, e vai ser o melhor que você conhece. Agora, para fazer isso é fácil? Não é fácil, gente. Tem que ter estudo, dedicação,
Aí tem aqueles 3 pontos, que aí volta naqueles 3 pontos que a gente falou lá: educação, prática e network. Porque se eu quero ser um especialista em HO, o que eu tenho que fazer, Vanessa? Estudar sobre HO. Se eu quero ser um Muda um especialista em HO, pouquinho, o que eu tenho mas que fazer? Colocar higiene ocupacional em prática. Se eu quero ser um especialista em HO, quem são os feras em HO do Brasil? Cara, deixa eu me aproximar desses caras. Pô, o que a Vanessa está fazendo? Que é representante da BHO aqui do Nordeste. Pô, eu quero ser especialista em BHO, em HO, vou conversar com ela. Pô, Gustavo Rezende é um dos caras aí promissores em HO do Brasil. Cara, deixa eu fazer um curso do Gustavo. Pô, então, cara, se eu quero ser especialista, eu trabalho nessas 3 coisas: educação, prática e network. Então, o profissional T, cara, é aquele que conhece um pouquinho de cada coisa, não passa vergonha em nenhum assunto. Ah, cara, risco psicossocial. Eu estava lá aquele dia, Paulo, lá na FISP, aliás, na Expo Proteção. No primeiro, o lançamento do nosso livro, Paulo, foi no primeiro dia. Eu estava no segundo dia com um grupinho lá de engenheiros de segurança. Cara, ninguém sabia porra nenhuma de risco psicossocial. Pô. O cara não sabia nada. Olha, o cara que está hoje no mercado, que é um engenheiro de segurança, cara, e que não sabe nem o mínimo desse assunto hoje, que já era para ter sido obrigatório desde maio, né? Nós mudamos para maio do ano que vem e ele ainda está por fora, igual ouvi o grupinho lá totalmente perdido. Cara, que mundo que vocês estão? Que mundo? Eu falei para ele, gente, que mundo que nós estamos aí, gente? Vamos estudar, vamos conversar mais sobre isso. Cara, você precisa saber, claro, tu vai ter que ser um especialista, não. Mas tu tem que saber, cara, o mínimo do mínimo para alavancar, o mínimo para o mínimo, né, para você alavancar o assunto, para você não sair do zero, né? Então, gente, eu vejo muita gente falando, quando eu vou entrevistar, agora, estou entrevistando um engenheiro de segurança, estou com uma vaga. Inclusive, se tiver alguém aí, estou com uma vaga de engenheiro de segurança ainda não fechada para Imperatriz do Maranhão para trabalhar aqui comigo. Primeira coisa que eu faço, Paulo, eu vou lá no LinkedIn do cara e vejo o que ele está escrevendo sobre saúde e segurança. Se eu não vejo nenhuma postagem, nenhum comentário, o cara não participa de nenhum grupo de SST, para mim ele já está fora. Porque se ele ganha o pão disso e ele não está interagindo com ninguém sobre isso, ele não está falando nada sobre isso, será que ele gosta disso mesmo ou está nisso por falta de opção? Ah, eu não gosto de postar, Fábio, eu não gosto. O problema é seu. Esse é um indicador que o mercado olha, inclusive eu olho. Né? Tu não gosta de postar, não, beleza, problema, tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, você já entra com ponto negativo no meu processo. Pode ser que vários outros profissionais também tenham feito a mesma coisa. Se eu entro lá e vejo, pô, Vanessa, pô, ela fez um projeto ontem, acabou de postar, fez uma formação há 2 meses, 2 semanas atrás, falou, opa, essa pessoa está o tempo todo buscando conhecimento na área. Cara, essa pessoa está atualizada, essa pessoa está por dentro, essa pessoa tem evidência de que está atuando em SST. Então, se você quer ser um profissional forte, demonstre evidências que você faz. Lembrando os 3 pontos: educação, prática e network. Bom, o que mais, gente? Nós temos, falando de carreira, nós temos aí, opa, pega aí que deu um chute aqui. Um chute aqui na apresentação aqui. Tá olhando aqui minha tela, Vanessa? Ainda não. Tá preto, tá preto. Agora sim, voltou. Vou voltar onde eu estava aqui, não sei o que travou, foi tudo. Bom, tá aqui, né? Profissional T, certo? Isso. Muito bem. Bom, gente, nós temos aí os formatos de carreira. Vocês já devem ter visto falar no formato T, no formato em Y. O que é o formato em Y? Na base, eu começo o meu processo, eu sou analista, começo lá estagiário, aprendiz, viro um técnico, viro analista, engenheiro, e aí em algum momento eu tomo essa decisão. Eu tenho um perfil técnico, eu vou para um lado. Eu vou ser um engenheiro, um analista, pleno, especialista, né, o ponto focal daquele assunto. Algumas empresas hoje têm um cargo chamado supervisor técnico, coordenador técnico, gerente técnico. Algumas empresas têm esses cargos e outras, né, não têm. Mas, por outro lado, eu tenho o supervisor, eu tenho o coordenador, eu tenho o gerente geral, eu tenho gerente executivo, eu tenho diretor, eu tenho superintendente, né, tem várias nomenclaturas. Mas qual que é a diferença? Por um lado, eu sou o cara que vou ser responsável técnico e, por outro lado, eu vou fazer gestão. Fábio, qual que é a diferença? Enquanto o técnico é responsável pelo processo técnico,
A gestão, o cara está responsável por planejamento, organização, liderança, controle. Liderança e controle. Ah, Fábio, mas o especialista não tem que planejar? O especialista não tem que organizar? Tem. Mas o especialista não tem que liderar. O especialista não tem. Então, enquanto o especialista ele tem que planejar, organizar e controlar, a de gestão tem que fazer tudo isso, mais liderar pessoas. Essa seria uma diferença aí. Se a gente quiser pegar uma diferença prática, essa seria a diferença. Todo mundo tem que planejar, todo mundo tem que organizar, todo mundo tem que controlar. Porém, a carreira em gestão acrescenta mais um item, que é liderar, certo? Liderar. E aí que eu gosto muito do conceito de Falcone. Falando de liderança, o que Falcone traz de liderança? Falcone traz a liderança com três aspectos. Falcone diz o seguinte, olha, que liderar é bater meta consistentemente, porque ele diz o seguinte, que se o líder não bater meta, ele está fora. Então, bater meta consistentemente, com o time, porque ninguém vai fazer junto. Você tem que ter uma equipe, tem que usar todas as potencialidades desse time, né? Fazer junto com o time, fazendo certo, que é o último item. O que é fazendo certo? Atendendo a legislação, atendendo compliance, criando uma cultura única, criando uma cultura de fato e dados, sendo verdadeiro com o processo, né, tendo compliance, né, atendendo a legislação local. Então, o Falcone diz que a liderança é esses três pontos. Bater meta consistentemente, com o time, fazendo certo. Né? Então, esse seria aí um traço de diferença da carreira Y, né? Aqui de um braço para o outro. O outro tem também que planejar, o outro também tem que organizar e o outro também tem que controlar processos técnicos. Né? Então, se eu sou aqui, por exemplo, a Vanessa é um especialista em higiene ocupacional. Ela está aqui, ó, especialista em higiene ocupacional. Está na carreira técnica do lado de cá. Ah, mas Fábio, eu sou um coordenador de higiene ocupacional, então tu vai estar do lado de lá. Então, significa que além de fazer tudo isso, também vai ter que liderar as pessoas do time. Certo? Bom, essa é a carreira em Y. Existe também, gente, a trilha de carreira em W. Não sei se vocês já viram, vocês já conhecem a carreira em W. Vamos lá, o que é o W? As pernas do meio é a mesma coisa da carreira em Y. Veja aí, eu começo aqui embaixo com operador, assistente, estagiário, técnico e tal. Em algum momento eu vou para mesmas beiradas aqui, ó. Pode ver, ó. Aqui é o Y, veja, ó. Aqui é o Y, olha o Y aqui dentro, ó. Certo? Tá vendo o Y aqui? É um Y aqui dentro. Até aqui é igual. A única coisa que muda, gente, é a área central. O que é a área central? É o que nós chamamos de área de projetos. Algumas empresas têm a área de gestão de projeto muito bem definida. E essa área de projeto, ela entra no meio. Porque o cara, ele pode ser líder ou pode ser especialista. A área de projeto fica bem no meio das coisas. O cara pode ser um diretor de projeto, ele tem que ser técnico pra caramba, mas ele pode ter equipe no meio. Então, você tem aqui o coordenador de projeto, supervisor de projeto, né, gerente de projeto, diretor de projeto, ele fica nesse meio, aqui nessa meiuca. Ele é um cargo que é meio híbrido, metade e metade. Então, essa aqui é a carreira em W, certo? Eu não sei se vocês já conheciam, né? Então, essa é a carreira em W, certo? Muito bem. Níveis em SST. Quando a gente pega os cargos em SST, pessoal, aqui é um quadro meu, não exaustivo, não é como eu classifico os meus processos aqui, dos meus times, e não é exaustivos, aqui pode ser, uma, vamos dizer assim, uma referência, não quer dizer que o cara pode fazer, tem que ser só isso aqui, único, exclusivamente isso, mas é como eu classifico o time, em júnior, pleno, sênior e master. E aí, o que cada um da área de SCT tem que fazer? E aí, é cada um no seu quadrado. O que é o júnior? O júnior é aquele cara que está em aprendizado. Então, ele precisa de orientação, de supervisão. Esse é o júnior. Depois, nós viemos aí para o pleno. O que é o pleno? Rapaz, tem alguém riscando minha tela aí, que danadinha aí. Bom, aí o que acontece? O que é o pleno? O pleno é aquele cara que já conhece, já está pleno na cadeira, mas ele já está fazendo ali as coisas mais básicas ainda da sua função. Ainda está no meio mais básico, mas ele já está trabalhando sem supervisão nos produtos de média complexidade. E o sênior? O sênior ele já trabalha só.
O sênior ele já trabalha só, ele já executa projetos, o sênior ele trabalha sozinho, ele tem autonomia para trabalhar só. E o master? O master ele faz ensinando. Ele é o responsável por ensinar, ele é o dono de projeto, ele que fala com a diretoria, ele é o cara que cria projeto, ele inova processo, ele cria projetos. Não é esperado que o master, por exemplo, só acompanhe. É esperado que o master crie, inove. E o master que tem que tocar o processo, tem que inovar. Então, enquanto o júnior, o pleno e o sênior pode inovar, o master é obrigatório inovar. É papel dele criar projetos, criar processos, criar novas ferramentas, criar novos métodos, desenvolver cultura, desenvolver projetos, empurrar o sistema. Então, o master é o cara, enquanto os outros estão, o júnior e o pleno está aprendendo, o sênior já está muito firme na cadeira, o master ele faz ensinando. Tudo que ele faz é ensinando. Né? Ele está ali deixando um legado na cultura. Né? Então, isso aqui é uma referência que eu gosto de usar. Bom, algumas tendências, pessoal. Algumas áreas novas na nossa área. Veja, olha, tendência em SG. Veja aí, SG veio para ficar, né? Então, SG está aí no mercado. Olha só, hoje nós temos técnico em SG, analista em SG, especialista em SG, gerente em SG, head de SG e diretor de sustentabilidade. E olha aí que a galera não está ganhando mal, não, hein? Olha que essa galera não está ganhando mal, não, hein? Então, vale a pena a gente se especializar. Vale a pena a gente especializar, trazendo para vocês aí um dados do mercado. Outra coisa aqui, ó, tem outra tendência no mercado, segurança de processo. É outra área que veio para ficar. Ó, olha só, esse levantamento aqui é um card aqui até do Instituto, do curso que eu coordeno, de segurança de processo. O ano passado foi o cargo técnico que mais contratou profissionais no Brasil. É a segunda profissão que mais contratou profissionais no Brasil. Veja aí, é a área que está evoluindo. Qual é o salário base de um engenheiro de segurança de processo? R$ 13.000. Carreira de entrada, R$ 13.000. É o salário médio de um engenheiro de segurança de processo. Mas é engenheiro, mas também tem analista. Também tem analista de segurança de processo. Começa a partir de quanto? A partir de 6 mil. De 6 a 8 mil. Um analista de segurança de processo. Ou analista de risco, de 6 a 8 mil. Tem o técnico também de segurança de processo. Quanto está ganhando esse cara? Está ganhando aí de 3 a 6 mil reais. Então, gente, novas áreas, tendências nas áreas de SCT aí que nós podemos aproveitar, tá, gente? E aí eu quero entrar aqui já caminhando, Vanessa, para o final, né, do nosso bate-papo, do plano de carreira, né, que eu vou enviar isso aqui para vocês. E vocês vão avaliar se faz sentido para vocês, né? E se vocês querem usar, mas eu recomendo muito. Esse plano de carreira, né, eu chamo de PEP, plano estratégico, pessoal, carreira, aliás, plano estratégico pessoal, carreira e vida pessoal. Esse plano aqui, Paulo, foi um MBA que eu fiz, cara, em 2009. O meu TCC foi construir esse plano aqui, né? E foi muito legal. E eu uso desde então, de 2009 até hoje. E eu espero que seja útil para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou abrir o arquivo e mostrar para vocês aqui como que elabora. Vou entregar para vocês um modelo. Uma única página, você faz o seu planejamento de carreira e vida. Uma única página. E como eu faço? Vou contar para vocês aqui o segredo. A neurociência explica e mostra. Sei que o Paulo também é entusiasta disso, o Alexandre Roque não está aqui, que é apaixonado em neurociência, é um grande colega aí em neurociência aplicada a SSP. Diz o seguinte, que a neurociência diz o seguinte, se você tem uma ideia na cabeça, você só tem 30% de chance de executar ela. Agora, se você tem aquela ideia na cabeça, lembra dela de vez em quando, já aumenta para cerca de 40% de chance de você executar ela. Agora, se você tem essa ideia na cabeça, fala para alguém, você já começa a ter mais de 60% de chance de executar, porque agora tu não quer decepcionar aquela pessoa que tu falou. Fala para alguém, ainda mais aquela pessoa que tu gosta. Fala para tua mãe, seus planos. Meu amigo, tu não quer decepcionar a tua mãe. Então, às vezes, tu nem quer mais fazer aquilo, mas tu vai falar, rapaz, o que a minha mãe vai pensar agora se eu não fizer aquilo que eu disse que ia fazer? Tu nem quer mais, mas tu faz só pela força do ódio, para não deixar a tua mãe desapontada. Então, a neurociência vai mostrando. E se você coloca uma ideia na cabeça, pensa nela de vez em quando, fala para quem você gosta e escreve, é cerca de 90% de chance de você executar aquilo ali. 90% de chance de executar aquilo ali. Então, veja, um plano estratégico de carreira é algo que você materializa.
em uma única página. E aí, sabe o que eu faço, Vanessa? Eu imprimo, faço ele desde 2009, todo ano, eu faço agora. Entre o Natal e o Ano Novo é o período que eu faço para alimentar o meu, certo? Eu imprimo e coloco na porta, na lado de dentro do meu guarda-roupa. Lá de dentro do meu guarda-roupa. Todo dia, Paulo, quando eu vou pegar a camisa, essa camisa aqui, ou qualquer camisa do dia, eu abro a porta do guarda-roupa e faço essa reflexão aqui que demora 15 segundos. Eu estou indo mais um dia rumo a atingir meu objetivo, ou é um dia perdido aqui no meu plano de carreira? Se for um dia perdido, eu ressignifico aquele dia. Se eu tiver puto com alguma coisa, é a oportunidade que eu tenho para ressignificar aquele dia. E se for algo que eu tenho, se for um dia que eu tenho reunião importante, tem uma live igual essa aqui, que faz parte da minha carreira, do meu plano de carreira, cara, eu potencializo e dou o meu melhor. Porque eu sei que está seguindo mais um dia rumo àquilo que eu quero e busco para a minha vida. Cara, e desse jeito, só para você ter uma ideia, em 2009, no meu primeiro plano eu coloquei lá, 2009, que eu queria começar a dar aula em pós-graduação. 2009, que eu queria fazer mestrado. Olha só, tudo isso eu alcancei. Tudo isso eu alcancei. Depois que eu queria fazer doutorado, que eu queria fazer um pós-doutorado, que eu queria ser o coordenador de curso, que eu queria criar um curso de pós-graduação, tudo isso que olha e às vezes as pessoas olham e falam assim, às vezes, Paulo, as pessoas têm, eu acho que as pessoas acham que eu nasci gerente executivo, porque as pessoas não vê o esforço. Ó, Vanessa me conhece desde o tempo que eu era técnico. Ninguém sabe, ninguém vê o esforço que tu tem. As pessoas acham, pô, Fábio fala isso porque tu é gerente executivo, como se eu tivesse nascido gerente executivo, como se eu tivesse nascido coordenador de curso de pós-graduação. Cara, as pessoas não vê o caminho, cara, não vê a trajetória. Gente, tudo começa pequeno, pessoal. Tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno. A questão é, você está disposto a pagar o preço do processo? Essa é a pergunta que tu tem que responder. Está disposto a pagar o preço do processo? Por exemplo, eu falei para vocês que eu sou um profissional estudante, né? Nunca fui aluno profissional, sempre fui, desde a da graduação, eu já ia fardado, né, da empresa para a graduação. Depois das especializações, depois fiz o mestrado, por exemplo, nas férias. Cara, para fazer meu mestrado, gente, eu abri mão de 4 férias. O Nonato sabe disso, porque a gente trabalhava junto nesse período. O Nonato sabe disso. Eu fiquei 4 anos sem férias. 4 anos sem férias. Você está disposto a isso? Porque aí às vezes as pessoas acham, pô, Fábio, eu tô doido para fazer um mestrado, não consigo. Cara, consegue. Agora, é fácil? Não é. Tem que abrir mão de algumas coisas. Tem que abrir mão de algumas coisas. Bom, enfim, vamos voltar aqui para o plano de carreira, né? Vou mostrar para vocês e vou enviar essa planilha aqui para vocês, como é. É simples, é um processo simples. 39 pessoas aqui, Vanessa, até agora. Bacana, hein? Eu acho que tá bom, numa sexta-feira, hein? A galera tá querendo mesmo melhorar a carreira, hein? Vamos Tivemos lá. aí um áudio de 43, viu, Fábio? Putz, muito bem, cara. Me conte aí. Vocês estão olhando aqui a minha tela de novo agora do Excel? Sim. 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 Galera, esse arquivo aqui, algumas pessoas aqui já conhecem, né? É um arquivo que me acompanha, então, desde 2009. O que que é aqui, pessoal? É um planejamento estratégico pessoal, carreira e vida pessoal. O que que é aqui, ó? Primeiro, às vezes as pessoas acham bobagem, mas faça. Lembra lá que eu falei da programação neurolinguística? Que você tem que olhar para cá o PNL e você tem que se ver. Então coloca aqui, ó, qual o seu nome, qual a sua formação, qual a sua idade e uma foto sua bem bonita, né? Aquela foto bonita que o Paulo tem no perfil dele lá, né? Aquele Photoshop bacana. Tu colocou Photoshop lá, Paulo, aquela foto? A minha eu coloquei IA. Pode olhar aí, a minha tá com IA. Deu uma aprimorada pro IA, ficou. Eu já sou bonito. Depois cara, a IA me ajudou demais. Eu já era bonito pra cacete, mas a IA deu uma potencializada. Então, pega uma foto sua top, coloca aí. E agora você começa, cara, a fazer uma sessão de autoconhecimento aqui, certo? Você começa a fazer uma sessão de autoconhecimento. O primeiro que você vai fazer, você vai demorar. Se você quiser fazer bem feito, você vai demorar. Depois, gente, isso aqui você vai fazer em minutos, a atualização. E tu faz uma vez só por ano isso aqui. É uma vez por ano. Qual é a sua missão de vida? Você já pararam para pensar nisso? Por que que Papai do Céu colocou você nessa terra? Você já parou para pensar nisso? Né? Qual que é a sua missão de vida? Né? Para que que você está aqui nessa terra? Já pararam para pensar nisso? Por que que você está aqui nessa terra?
e a sua missão de vida, e a sua visão, né? O que que você quer, onde é que você quer chegar? Então, enquanto a sua missão é porquê, o seu porquê, pensa assim, a missão é o seu porquê. Por que que você está aqui nessa terra? Por que que você existe? A visão é aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar, até onde você quer chegar, né? Aonde você quer chegar. E aí, se você tiver dúvida, tem sempre aqui uns comentáriozinhos aqui, ó, que vai te ajudar a orientar, certo? Inclusive com exemplo, ó. É aquilo que se espera alcançar, realizar objetivamente, em um determinado tempo, espaço, papapá, né? Então, eu vou colocando aqui uma colinha aqui, ó. Depois, é o seguinte, veja, agora que eu já sei por que que eu existo, qual é a minha visão, quais são os meus valores, o que que eu não abro mão? Eu não abro mão de quê? O que que você não abre mão? Então, o que que você não abre mão? São seus valores. Ah, cara, eu quero crescer, mas eu não quero passar por cima das pessoas. Então, isso é um valor. Respeitar as pessoas, coloca aqui. Ah, cara, meu pai me falou, e aí é um caso real, né? Meu pai, quando eu saí de casa, com 16 anos, meu pai falou assim para mim, Paulo, nunca esqueci disso. Meu pai hoje tem Alzheimer, né? Quase não lembra mais das coisas. E, cara, essa é uma das. Eu tive meu pai nunca foi um cara muito afetuoso comigo, assim, nunca fui tão próximo do meu pai, apesar dele ser muito presente em casa, mas era um cara muito provedor, mas pouca cobertura, vamos dizer assim, emocional. Mas aí o dia que eu saí de casa, meu pai disse isso aqui, Paulo, que eu nunca me esqueci. Ele falou assim, meu filho, eu nunca fui numa delegacia, nunca fui numa delegacia, e seu avô também não. Eu queria que você pensasse em tudo que você vai fazer na sua vida daqui para frente, porque enquanto você estava aqui, eu sempre controlei, sempre te apoiei. Então, a partir do momento que você está saindo de casa, e eu ia mudar de estado e tal, que você refletisse sobre isso. Tudo que você vai fazer na vida, se isso não vai te colocar numa delegacia algum dia. Cara, eu nunca esqueci, meu pai, com toda a simplicidade, né, ele quis dizer ali de integridade, de caráter, né, de você fazer o que é certo, né? E, cara, isso que eu levo como valor, né? Então, um dos meus valores aqui é fazer o que eu acredito ser certo, né? Da maneira certa, né? Sem desrespeitar o direito do outro, né? Sem desrespeitar uma legislação, uma regra. Pode até fazer alguma coisa de forma inconsciente, ou às vezes até algumas coisas que a gente já acha que é normal, mas assim, sempre refletindo no que é certo, né? Isso é um valor para mim. Né? Então, aí você vai, né? Vamos para frente agora aqui, vamos evoluindo. Aí agora vem um SWOT na minha vida. Agora eu vou avaliar o seguinte, olha, agora que eu já sei quem eu sou, eu vou fazer o seguinte, quais são meus pontos fortes? Né? O que são meus pontos fortes? Né? O que eu sou bom, cara? O que as pessoas olham, igual eu falo aqui pro Paulo, eu vejo o Paulo, sei que ele é um cara extremamente comunicativo, que ele tem uma rede de apoio bacana, que ele sabe ouvir as pessoas, ele fala muito bem. Então, por exemplo, eu estou falando aqui os pontos positivos do Paulo. Convivo bem com ele, eu sei disso. Vanessa, eu sei que ela é uma pessoa determinada, eu sei que ela corre atrás dos objetivos dela, ela não tem medo, ela mete a cara e vai. Então tá aí, os pontos fortes da Vanessa. Né? E por aí vai. Agora é o seguinte, quais são os meus pontos fracos, cara? O que é aquilo que eu preciso melhorar? O que é aquilo que eu preciso ainda, né? Seja habilidade, atitude, motivação, conhecimento. O que eu estou precisando quando eu comparo com as outras pessoas ou com quem eu busco, eu preciso evoluir, né? E aí as oportunidades. O que são oportunidades? É aquilo que está no ambiente, é aquilo que está à minha volta, aquilo que está no mundo e eu quero me beneficiar com isso. Né? Então, o que eu posso aproveitar disso que está pelo mundo aí? Ah, cara, tem aí uma live como essa, tanto conteúdo online. Pô, eu posso aproveitar mais, por exemplo. Ameaça. O que está no ambiente que pode me jogar para baixo? O que está aí em volta que está todo mundo fazendo, mas eu não quero ir por esse caminho? O que está aí e que talvez eu estou fazendo, mas eu preciso me livrar disso? O que está me ameaçando aqui, me jogar para baixo? Bom, eu já fiz uma análise, né? Eu no mundo, certo? Então aqui eu olho eu no mundo, comparando o SWOT na minha vida, eu comparando eu com o mundo, certo? E aí agora eu vou para o que eu chamo das 7 competências críticas para o sucesso. E aí, Paulo, essa eu disse para vocês que foi minha pesquisa de MBA em 2009. E aí, cara, olha o que eu fiz. Eu entrevistei em 2009. Como é que eu cheguei nessas 7 competências críticas para o sucesso? Eu entrevistei em 2009 20 pessoas, né, tinham sucesso para mim. Quem fazia na minha rede, pessoas que eu conhecia, que tinham
da minha atuação que tinha um sucesso, que era sucesso para mim. Entrevistei um pastor, por exemplo, na época. Eu achei que ele era um sucesso para mim, era referência. Ele era um pastor diferente. Eu fui lá e entrevistei ele, por exemplo. Então, eu entrevistei alguns líderes, né, pessoas que faziam sucesso. Na época, um cara de esporte que fazia sucesso, inclusive daqui do Maranhão. Beleza, jovem, fica à vontade. É, então, eu entrevistei 20 pessoas e depois eu vi o seguinte: o que que essas 20 pessoas tinham em comum? E eu consegui juntar isso em 7 competências que essas pessoas tinham em comum. E o que essas pessoas tinham em comum? Olha, automotivação. As pessoas não esperavam pelo outro, elas iam lá e faziam acontecer. Né? Essas pessoas brilhavam os olhos para as coisas, tinham brilho nos olhos, natural para aquilo ali. O que mais? Que as pessoas tinham bom humor. Essas pessoas não eram aquela pessoa que ficava assim, ó céus, ó vida, chutando latinha pelo mundo, não. Eram pessoas que queriam fazer a diferença no mundo que elas estavam. Eram pessoas que queriam fazer a diferença no mundo que elas estavam. O que mais? Produção de conhecimento. Essas pessoas, essas 20 pessoas que eu entrevistei, elas não se contentavam somente com o conhecimento que estava disponível no mundo. Elas buscavam o seu próprio método, sua própria forma de aprender, sua própria forma de ensinar. Elas produziam conhecimento. Elas produziam conhecimento. Elas criavam conhecimento. Não ficava só usando o que estava disponível pelo mundo. O que mais? Essas pessoas eram líderes, de fato. Essas pessoas tinham capacidade de fazer com que as pessoas fizessem coisas que nem elas mesmas sabiam que podiam, que queriam. Então, eram pessoas que despertavam, que motivavam. Essas pessoas tinham um bom relacionamento, né? Comunicava bem, tinha habilidade de fazer amizade, né? Tinha um network. Essas pessoas tinham criatividade, capacidade de criar coisas, né? De pensar coisas. E olha que capacidade legal. Essas pessoas tinham capacidade de sonhar. Olha que coisa legal, que linda. Essa pessoa tinha capacidade de se projetar. Cara, eu tô aqui hoje, mas eu queria estar lá. Essas pessoas tinham essa capacidade. Então, essas são as 7 competências críticas do sucesso. Que aí, o que que tu faz? Tu vai se autoavaliar aqui. Como é que tu tá em cada cara? Essa aqui eu acho que eu tô bom pra cacete. Essa aqui, produção de conhecimento, essa aqui eu tô ruim. Essa aqui, liderar, não, cara. As pessoas falam que eu tenho boa capacidade de liderança, eu tenho evidência e tal. Interpessoal, beleza, eu tô bem. Criatividade, cara, eu sou um cara mais ou menos. Capacidade de sonhar. Cara, é um negócio que eu arrebento. Então, eu já vou me escrevendo aqui, ó. Tá aqui, ó. 1, não possua competência. 2, possui gap significativo. 3, atenda a competência. 4, supera a expectativa nessa competência. 5, sou o melhor que eu conheço nesse negócio aqui. E aí, cara, agora que eu faço isso, tem até um gráficozinho aqui do lado, se você quiser olhar, você vê aqui como é que ficou a partir do momento que você responde lá, você vê para cá, ó, onde é que está a tua competência, o que que foi bom, no termômetro aqui, como é que tu tá, ó, né, no termômetro da competência, como é que você tá. Vamos voltar para cá. Muito bem. E aqui, o que que tu vai fazer agora, então? Agora que você, no item 6 se autoavaliou nas competências, você vai ver o seguinte, olha, ação de melhoria ou manutenção da competência. Cara, a automotivação, eu já estou 3. Mas o que que eu posso fazer para manter isso aqui? Já está bem. O que que eu posso fazer para manter ou ainda ir para 4? Aí eu que listo pelo menos 2 ações e o prazo. Agora, bom humor, mesma coisa. O que que eu posso fazer? Produção de conhecimento e por aí vai. E por aí vai. Tu vai listar 2 ações. Lembrando que o ideal aqui é que todas as ações estejam dentro do ano. Lembra que o teu plano aqui é do ano? Então, o ideal é que você fique dentro do ano. O que tu vai fazer dentro do ano? Não é muito. Por isso que não é muito, tá vendo? São 2 só dentro do ano. Que aí o ano que vem, tu vai fazer o que agora? Se autoavaliar de novo. Aí que tá vendo aqui, Paulo? O cara ficou em 3,1. Então, aí beleza, eu fiz essas ações aqui tudinho. Agora, o ano que vem, eu rodo de novo. Agora eu fiquei quanto? Fui para 4. Beleza, evoluí. Piorei aqui nessa aqui, ó. Fui focar aqui, perdi mão aqui. E aí, cara, de novo, o que que eu vou fazer dentro do ano? E por aí vai, certo? Por aí vai. E, por último aqui, pessoal, meus planos, objetivos e metas. Planos, objetivos e metas. De até um ano.
O que que eu quero fazer dentro de um ano? Né? No curto prazo, ali, no tiro curto, naquele um ano ali. O que que tu quer fazer? Exemplo aqui, ó. Fazer um curso de inglês, fazer atividade física, né? Sair do sedentarismo, reformar o banheiro daqui de casa, participar ativamente da atividade religiosa, né? E por aí vai. Coloca aqui, né, o que que tu tem que fazer. Lembra que é vida pessoal e carreira, porque essas coisas não se abandonam. Tá tudo junto. Não dá para falar assim, ah, cara, eu sou um bom profissional, mas, cara, minha vida pessoal tá ruim. Cara, uma coisa vai puxar a outra para baixo. Uma coisa vai puxar a coisa para baixo, né? Então, qual é o seu objetivo ou meta e o que que tu vai fazer para alcançar ela, né? Então, qual é a ação que tu vai fazer e qual o prazo, certo? E aí veja que são só três também, ó. Porque, gente, para dar foco. Se você coloca aqui 50 ação, vai chegar ao fim do ano e não fez duas. Então aqui é só três, cara, prioriza. Essas três aqui tá escrito na pedra, certo? Agora eu vou o seguinte, olha, para o médio prazo. E o médio prazo? O que que eu quero fazer? O que que eu desejo fazer? Então, um exemplo aqui, ó, fazer uma pós-graduação, trocar de carro, fazer um menino a mais e por aí vai. E aí vamos avançando. E aí nessa aqui, Paulo, eu já estou indo para o quarto menino, entendeu? Nessa brincadeira aqui de 3 anos e tal, eu estou indo para o quarto aqui, é só renovando. Eu vou parar por aqui, senão eu não, é o dinheiro que eu estou juntando ali, eu não aguento para pagar o menino, entendeu? Pagar as contas do menino, entendeu? Então, cara, eu vou aqui, ó. Mesma coisa. O que que eu quero alcançar em 3 anos? O que que eu quero alcançar em 3 anos? Quais são os objetivos? Qual o prazo? E agora 5 anos, cara. O tiro mais longo. O que que eu quero fazer em 5 anos? Aí lembrando, cara, que você vai colocar daqui a pouco o que está aqui em 5, ó, vem para 3, o que está em 3 vem para 1, é vivo. A cada ano isso aqui vai evoluindo. Você vai falando aqui, você não precisa. Lembra que é passo curto. Não adianta porque a gente também tem que comemorar pequenas vitórias, certo? E aí, por último, observações que você queira fazer aqui, né? Ah, esse espaço aqui é seu, quer lembrar de alguma coisa, quer anotar um lembrete, né? E eu gosto muito dessa frase aqui que eu criei lá em 2009, né, nessa época. Eu disse o seguinte, olha, as escolhas e as mudanças são parte integrante dos seres humanos. Gente, só não muda quem já morreu. Só não toma escolha, só não toma decisão, que é buscar escolhas, quem já morreu. Enquanto nós estamos no face dessa terra, gente, nós estamos mudando e nós estamos fazendo escolha. O tempo todo nós estamos mudando e nós estamos fazendo escolha. Então, gente, que tomara que faça sentido para vocês, né, esse plano aqui. Eu vou entregar esse plano aqui para vocês, né? Se fizer sentido, vocês utilizem na carreira de vocês. Espero que ajude vocês a desenvolver, né, a dar o próximo passo, independente de onde está a carreira de vocês aí. Deixa eu ir aqui para a última parte aqui do meu slide, é bem rápido, estou acabando, para a gente ir para o nosso sextor. Aliás, para a gente abrir aqui para a pergunta, né? Pega aí, Vanessa. Cara, meu Zoom hoje não está muito legal, não. Me confirma aí se está olhando aqui minha tela de novo, Vanessa. Agora ela tá. Ainda tá preta. Não, agora apareceu. Muito bem. Então, gente, para a gente concluir aqui o nosso bate-papo de hoje, vocês conheceram aqui, então, um modelo de plano de carreira, certo? Me responde aqui no bate-papo aqui, se faz sentido para você, né? Se você acredita que pode usar, né? Que pode dar certo para você, que eu vou mandar o arquivo aqui em Excel já já, em segundos. Vou mandar para vocês aqui em minutos, aliás. Bom, então, gente, esse aqui é um plano de carreira que eu uso desde 2009, todos os anos. Todos os anos eu atualizo ele de novo, aí eu jogo aquele, eu pego o antigo, né? Edito, imprimo, coloco lá, depois aí eu fico olhando para ele, vou riscando ele também de caneta e tal, e tem funcionado muito bem para mim. Espero que você também faça uso e que dê certo também para você, né? Vamos avançar aqui. Gente, essa frase aqui de Cortella, eu acredito muito nela, né? E serve para tudo na vida. Serve para o trabalho, serve para a carreira. Faça o seu melhor na condição que você está aí agora, né? Enquanto você não tem condição melhor para fazer melhor ainda. Gente, é sair do zero. Quantas e quantas pessoas
fica esperando o mundo ideal, fica esperando o príncipe encantado, fica esperando o melhor momento, a melhor oportunidade, o melhor, o melhor, o melhor. Gente, o melhor não existe. O melhor, ele é uma construção. O melhor é uma construção. Você faz hoje, você faz um, depois o dois, o três, daqui a pouco você está no melhor. É aquilo que eu falo para vocês. Às vezes as pessoas acham que eu nasci gerente executivo, que eu já nasci com professor de pós-graduação. As pessoas falam, Fábio, pô, mas também tu já é professor de pós-graduação, como se eu tivesse acordado professor de pós-graduação. Como se eu não tivesse que estudar, que ler, que criar imagem positiva. Então, gente, ouse começar. Eu sei que todos que estão aqui, né, eu já bati o olho aqui, conheço muitos, são profissionais já de altíssimo nível, profissionais que estão aí em momentos maravilhosos da carreira, né, profissionais que estão brilhando muito, mas um plano de carreira potencializa. Às vezes, eu vejo profissionais de sucesso dando sorte. E aí não é bom contar com a sorte. Não é bom contar com a sorte. Porque a sorte pode virar. E aí, às vezes, também a gente fica dando certo numa maré de coisa boa, daqui a pouco a gente perde o foco com alguma coisa e deixa passar oportunidades. Né? Então, não é bom contar com a sorte. Se autoconhecer é importante, né? Entender o que momento que você está é importante. E aí, caminhando por fim já, acho que esse aqui é o penúltimo slide, eu gosto muito dessa lógica aqui, que esse mapinha que eu sempre posto no LinkedIn, posto com muita frequência, que é o seguinte, olha, você que está aqui hoje assistindo esse bate-papo, né, e talvez está me conhecendo hoje, ou alguns aqui que estão me revendo já de outros momentos, de, de- já trabalhamos juntos, ou fizemos cursos juntos, enfim, já conviveu comigo em outro momento. É, você teve aqui hoje, aqui, de repente, algum insight, você teve aqui até a intenção de fazer algo. Pô, vou fazer um curso, eu vou me atualizar, eu vou preencher esse negócio, eu vou pensar, eu vou reavaliar isso, reavaliar aquilo. E isso é muito importante. A reflexão, ela gera ação. A intenção, ela gera ação. Mas a intenção é só o primeiro passo. O que vai fazer a diferença mesmo é se essa ação de fato vai acontecer. Porque, veja, a intenção menos ação, eu me iludo. Eu me iludo. Ah, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Só que o pessoal fala o seguinte, que o cemitério está cheio de planos inacabados. O cemitério está cheio de planos inacabados. Porque, gente, o que faz a diferença mesmo no mundo é aquela intenção que virou realidade. E para virar realidade, alguém suou, e aí é o seguinte, às vezes tem que ter umas lágrimazinha, tomara que não tenha que ter sangue, mas suor e lágrima, cara, faz parte. Suor e lágrima, Paulo, me diga aí, você é um profissional, ô Paulo tirou o fone, você tem quantos anos de vida profissional, Paulo? 30 anos já? Libera o áudio, fala comigo. Só, vamos lá. Boa noite, Fábio. Boa noite, os colegas que estão aqui. Só de gerente de SCML eu tenho mais de 25 anos. Só no Olha cargo aí, de gerente. olha aí, vida profissional toda, tem mais de 30 já? Tenho mais de 30. Olha aí. Só de mentoria são mais 5. Olha aí. Então, gente, veja só. Um profissional de 30 anos, cara, construiu uma carreira solidificada. É de uma hora para outra? Não. É muito suor, tem algumas lágrimas, pode ter certeza que tem algumas lágrimas, porque tem algumas derrotas, tem algumas perdas. Espero que não tenha tido nenhum sangue, né? Que para ninguém tenha gastar nenhum sangue. Mas suor e lágrima faz parte da vida de uma pessoa que vence. Faz parte da trajetória de um vencedor, pessoal. E para isso é aqui, ó, intenção na cabeça e ação estratégica no braço. Não tem jeito, não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. Fora isso, aí é o cara ganhar na loteria, né? Mas aí é muito pouco que ganha. É muito pouco que ganha. É uma herança, né? É casar com um herdeiro, né? Aí é muito pouco. Aí talvez não precisa muito disso aqui, não. Né? Aí vai por osmose. Mas a gente que está aqui batalhando todo dia, meu amigo, é isso aqui, não adianta. Às vezes é bonitinho e tal, mas não adianta, não vai, pessoal, não vai. Senão você vai ficar sempre olhando no Instagram ali, aquela melhor foto da pessoa e achando que todo mundo é magro, lindo, maravilhoso. Não é. Ali é um recorte da realidade.
Naquele recorte ela está magra, naquele recorte ela está sorrindo, naquele recorte está maravilhoso, mas o mundo não é assim. No mundo ela acorda com remela no olho, descabelada, né? Tem celulite, se olhar direito. Esse é o mundo real. Esse é o mundo real. E para finalizar, então, gente, vamos finalizar aqui com Gandhi, né? Porque eu gosto bastante disso aqui. E diz o seguinte: olha, as nossas crenças se transformam em pensamento, ou seja, aquilo que a gente acredita, a gente pensa de vez em quando. Os nossos pensamentos viram palavra. Então, aquilo que a gente pensa, de vez em quando ele escapa em forma de palavra. Tu vai falar para alguém, vai comentar com uma pessoa ou com outro. Essas palavras vão se tornando ações. À medida que tu vai falando, vai colocando no seu vocabulário, vai tornando isso no teu dialeto, você vai começar a agir com isso também. E essas ações repetidas se viram hábito. À medida que você vai fazendo com frequência, vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil, vai ficando mais fácil. Esses hábitos viram valores. Daqui a pouco é de você. Você não consegue separar mais aquele hábito da Vanessa, virou a tua forma de ser. No primeiro momento é difícil, depois virou a sua forma de viver e ser. Né? E os seus valores determinam para onde nós vamos, o nosso destino. Então, pessoal, muito obrigado. Bom demais estar com vocês aqui, bom demais falar sobre isso. Eu sou um apaixonado por carreira, por reflexão sobre o nosso papel na carreira. Quem está tendo contato aqui comigo pela primeira vez, está aqui o meu QR Code, aqui tu encontra primeiro o meu LinkedIn, tem meu WhatsApp também, tem aí, bom, os livros, né, que eu publico, que todos são gratuitos, pode baixar também nesse link. E bom demais estar com vocês nessa sexta-feira aqui à noite. Obrigado por você fazer companhia. Peraí, que eu acho que acho que o Fábio caiu. Turma, alguém tem alguma pergunta para o Fábio? Já vai aí se preparando, que ele deve voltar. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que ele caiu aqui. Vocês estão me ouvindo? Alto e Sim, claro, Vanessinha, alto e claro. Sim, Vanessa. Beleza. Sim, Deixa eu falar professora. aqui com ele. Falando aqui para ele, volta. Ele tá voltando, gente. Tá Gente, bem, eu olha fiz só, que uma legal, pergunta né? no chat, tá? Oi? Eu fiz uma perguntinha no chat. Tá, vou colocar. Lá no início, não foi, Thaís? O Fábio já Isso. tá entrando aí. Deixa eu procurar aqui a sua pergunta. Agora eu voltei. Rapaz, esse Zoom hoje não tá legal, não, Voltou. hein? Mas é isso, turma. Tava agradecendo vocês aí pela oportunidade de dizer que quem está aqui essa hora já está cumprindo aí seu plano de carreira e quer desenvolver na carreira, né? Sexta-feira, 21 horas depois do trabalho, né? Tá aqui quem quer. Tá aqui quem está buscando realmente se conectar, né? Vanessa, eu não consegui ler os comentários, até porque quando eu saí aqui também os Ô, comentários já foram embora. ô, Fábio, tem uma aqui, deixa eu ver que Thaís, eu não sei se é essa, tá? Tu me fala. Como você vê a inteligência artificial e como ela pode ajudar o profissional de segurança do trabalho e os processos de saúde e segurança e salvar mais vidas? Aí quem tá te mandando essa pergunta foi o Marcos Ferraz, e você acha que você lembra dele, lá da TI. Claro, rapaz. Marcos, grande abraço, meu amigo. Bom demais, rapaz, ter você aqui. Que bom, cara. Marcos, eu não tenho dúvida, cara. A IA, ela é uma ferramenta de trabalho, né? Para nós de SST e para qualquer profissão no mercado, para o médico, para o advogado, para o analista de TI, cara, ela é uma ferramenta muito importante. O cuidado que a gente tem que ter é não dar uma importância maior do que ela tem, porque eu vejo gente hoje dando uma importância maior para a inteligência artificial do que ela tem. Ela é uma ferramenta estratégica de trabalho, mas a gente não pode dar uma importância maior do que ela de fato tem. Eu vi agora um exemplo, vou dar um recorte aqui, vou citar o nome da empresa. Por exemplo, a Deloitte acabou de se envolver num escândalo no Canadá. Ela fez um relatório, a Deloitte, uma das maiores empresas de fiscalização e auditoria do mundo, um relatório só pautado em IA. Só pautado em IA. O contratante descobriu isso e ela teve que reincidir o contrato e devolver todo o dinheiro e perdeu, inclusive,
valores de ação no mercado. Imagina esse profissional que o que fez isso, quanto que a imagem dele ficou arranhada. Então, o cuidado que a gente tem que ter é não dar uma importância maior do que ela precisa ter de fato. A IA é uma ferramenta. Ela nunca vai substituir isso aqui, ó. A análise crítica, o contato, o olhar, o caso a caso, né? Então, ela é uma ferramenta. E aí tem uma coisa: quanto mais você conhece daquele assunto, mais a IA pode te ajudar. Quanto mais ignorância você tem naquele assunto, maior o risco de você usar IA, porque você perde a capacidade crítica. Fábio, consegue colocar aí a planilha no chat, antes da Agora, gente fechar aqui a live? E claro, assim, enquanto você vai colocando aí a planilha, né? Como já está bem avançado o horário, mas eu queria te agradecer imensamente, né, por você estar conosco. O Nonato quer falar também alguma coisa, mas assim, eu queria, antes do Nonato falar, eu queria só compartilhar com a turma que também é importante a gente ouvir as pessoas que a gente tem, assim, até que a gente sabe que quer o nosso bem. Exemplo, você. Você sabe que você foi em algum momento lá atrás, há 4 anos atrás, eu recorri a você, ao seu conhecimento, à sua experiência, à sua amizade, o seu carinho que você tem por mim. Eu cheguei para você e te trouxe uma dúvida, um incômodo que eu estava naquele momento, e você me deu uma orientação dizendo o seguinte: Vanessa, não vai por esse caminho. Você vai retroceder, você investiu tanto na sua carreira, naquele momento eu tinha 18 anos ainda de experiência, e você falou assim, você há 18 anos tem investido tanto na sua carreira, se você fizer ir por esse caminho, você vai perder muito. Então, faz isso, isso e isso. Quando eu cheguei em casa, eu saí dessa nossa conversa, e eu lembro que eu cheguei em casa e compartilhei com o meu ex-marido, e naquela mesma noite eu lembrei que tinha uma vaga aqui em Serra Sul, né, em Cana dos Carajás, e eu saio de uma capital, venho para uma área remota, mas aqui foi onde que minha carreira deslanchou. Então, assim, eu pude colocar em prática todo o meu conhecimento, toda a minha capacidade de gestão de processo, e, assim, como sempre, estudando. Assim, é muito bom a gente ter essas referências. Então, eu sempre busco fazer isso com meus alunos, eles sabem disso, e as pessoas ali que querem, que estão ali comigo também querendo aprender, querendo avançar, porque é importante a gente ter essas pessoas que tá ali e quer o nosso bem. Então, assim, naquele dia, naquela nossa conversa, eu nunca esqueço. Eu sou uma pessoa muito, assim, grata, sabe? E eu tenho essa gratidão porque isso eu levo para mim, assim, faz parte da minha história, da minha carreira, aquela nossa conversa. Então, assim, eu que fui lá e bacana, falei, Vanessa. eu quero ir. Não foi ninguém que. Não, eu quero. Aí não lembro que o meu chefe na época falou, mas Vanessa vai sair da capital. Não, mas eu quero. Não, mas a vaga é de engenheiro. Não, você transforma para analista, não tem problema nenhum. E assim eu tô aqui. Então, assim, Olha que muito legal. obrigada por ter feito parte dessa minha decisão, né? E eu confiei naquilo que você estava me dizendo. Realmente, ia ser totalmente bobeira se eu tivesse ido pelo caminho que eu estava querendo ir naquela época, tá? Nonato, você quer falar alguma coisa? Opa, Vanessinha, beleza? Vanessas, né? Tá vendo a Vanessa com V e Vanessa com W aqui também. Não, eu acho que primeiro, até para complementar, Fabinho, o papo da IA, né? Aí que o Ferrazão perguntou, hoje eu uso muito, né? Eu vejo muito, porque tem alguns itens no passado que a gente tinha maior dificuldade de fazer, né? Eu lembro quando a gente dava recomendação técnica, pô, fazer um desenho técnico, uma imagem, uma ilustração, dava um trabalho do caramba, né, velho? E hoje em dia eu reforço muito com a turma aqui, velho, faz o prompt aí, bota lá a imagem que você quer, que aquela medida, recomendação técnica vai aparecer, você vai moldando. Isso facilitou muito, né? Facilita muito o nosso trabalho, acho que da parte técnica. Agora, cara, também já teve casos aqui de eu pedir o relatório para a turma e a turma me apresentar o Aí, relatório tudo que com há. todas as referências normativas erradas, né? Assim, tudo escrito bonitinho, mas as referências nada certo. Aí depois a turma falou, não, eu fui lá e pedi um apoio para a IA. Né? Então eu acho que é o risco aí. E agradecer, Fabão, né? Como sempre, você trazendo assuntos importantes. Tudo que você trouxe aí, cara, dos planos, né? Plano de um ano, plano de 90 dias. Cara, isso é fantástico. E a forma também como a gente tem que planejar a carreira, não deixar ela de lado de maneira alguma, né? Todos os passos precisam ser muito bem planejados. Então, parabéns aí por Verdade, abordar Natinho. o tema de forma tão brilhante, viu, meu amigo?
Bom Parabéns mesmo. demais, meu querido amigo. Sucesso aí para você, que Deus continue te abençoando sempre, meu amigo. Então é Que isso, turma. bacana. Muito obrigada. Muito obrigada, né, Fábio? Bom Eu não demais tenho estar com nem essa galera palavras. aqui. Esse chat hoje, acho que de todos os nossos momentos, né? O chat foi hoje, foi, ó, muito assim, o pessoal participou bastante, tá? Então, muito obrigada a quem participou, ouvindo, discutindo, colocando aí algum feedback pra gente, assim, foi muito legal. Então, esse é o nosso O, último bate-papo de 2025. 2026 a gente já tem, já está preparando a nova agenda. E, Fábio, vou deixar com vocês aí as considerações finais. E, turma, boa noite e obrigada por esse momento aqui. que maravilha, gente. Maravilha. Que alegria ter vocês aqui. 31 pessoas, né? Que Deus continue abençoando vocês, né? Que faça sentido o que nós conversamos aqui. E que aquilo que despertou no seu coração hoje vire prática, né? Você não deixe só na intenção. Lembra que do que nós conversamos, que não fique só na intenção, que vire prática na segunda-feira, na terça, na quarta, que vire uma constante. Que Deus continue abençoando a sua vida, que dê tudo certo para vocês. Estou vendo aqui alguns amigos aqui, eu acabei de ver o Gilmar aqui, não tinha te visto aí, Gilmar. Então, bom demais, gente. Que Deus fortemente continue com vocês, nos abençoando. Vanessa, mais e mais sucesso para você. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos transformar, vamos evoluir, vamos crescer, vamos melhorar nossa carreira, vamos ajudar as pessoas, que nós somos prevencionistas e nossa missão de vida é ajudar as pessoas juntos, né? Vamos embora, vamos para cima. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, galera. Obrigada, Tchau, tio. Fábio. Abraço, Gilmazão. Valeu, meu amigo. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.